Tá Então, aparecendo? é com muito prazer que a gente recebe hoje o professor pesquisador Vinícius. Me ajuda a falar o seu sobrenome, Cartinaler. Vinícius, por favor? Cartinaler. Isso mesmo. Desculpa. Que vai falar justamente sobre os desafios da garantia de escoamento na produção de óleo e gás no pré-sal brasileiro. O professor Vinícius faz parte de um grupo de docentes mais recentemente contratados no Instituto de Química da UFRJ, e é por isso que eu tenho grande prazer e alegria em tê-lo aqui nessa apresentação, porque justamente a gente tem a participação da nova geração contribuindo para a pesquisa no Instituto de Química, justamente também na área do pré-sal, que é muito importante na matriz energética brasileira. Então, Vinícius, eu vou passar a palavra para você e a apresentação já está aí para visualização de todos, tá bom? A gente tem a dinâmica de 30 a 40 minutos de apresentação, depois seguida das perguntas. Quem quiser fazer as perguntas pelo chat, já pode começar a fazer as perguntas ao longo da sua explanação, e depois da sua apresentação a gente abre a sessão de perguntas, tá bom? Tá certo, eu vou fechar meu vídeo, meu áudio, para não te interromper. Tá certo, obrigado. Quero agradecer o convite. Eu sou professor Antes de tudo, tá aparecendo na tela, né? Para vocês? Tá sim. Tá sim, tá certinho. Eu sou professor do Departamento de Química Analítica. Como a senhora falou, sou recém-contratado, então entrei nessa caos todo da pandemia, né, em março. Mas eu já sou cria da casa, então há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu estava no lugar de vocês, entrando na graduação no IQ. Fiz minha graduação, que é no Química com Atribuições Tecnológicas. Desde o início eu trabalho junto com o professor João Cajaíba, no NQTR, que é o grupo que a gente tem. Além do professor Cajaíba, tem o professor Vinícius Otônio. A gente tem até alguns alunos que são aqui do grupo, que estão na disciplina. Mas, desde o início da minha graduação, eu já trabalho com essa parte de garantia de escoamento junto do NQTR. Então, quero dar mais ou menos uma ideia geral, falar um pouquinho sobre os desafios do pré-sal, especificamente para a parte de garantia de escoamento. Alguns, né, porque 30 minutos acaba sendo muito pouco, vou tentar falar muito rápido até, mas eu não sei se vocês viram, até saiu notícia esses dias que Caiu? Parou para mim também aqui. Parece que sim. Alô? Voltou. Voltou. Agora voltou. Onde que eu volto? Na notícia. Acho que agora Voltei? estabilizou a conexão, professor. Tá, eu botei o meu celular para compartilhar, porque a internet aqui tá um pouco ruim. Agora tá mostrando a apresentação? Agora foi. Tá bom. Tá bom. Eu não sei onde é que eu parei, onde é que acabou cortando, mas vamos direto ao assunto para falar um pouquinho dos desafios de garantia de escoamento no pré-sal. O pré-sal
Eu vou tentar falar bem brevemente do que veio, por que ele é tão característico do Brasil, por que ele é uma tecnologia que é tão importante para a gente, e falar um pouquinho da história e desmistificar algumas coisas de quando a gente está falando de petróleo. Né? Por mais que a gente esteja aqui num programa de química de petróleo, acaba sendo uma ideia muito geral, e aí não só dentro do meio científico, mas principalmente fora dele, sobre algumas coisas relacionadas ao petróleo. Uma delas é que o petróleo vem de dinossauro. Né, acaba sendo combustível fóssil, mas não um fóssil, por exemplo, de um dinossauro que morreu e gerou petróleo. Na verdade, a fonte da matéria orgânica do petróleo, do que a gente conhece hoje como petróleo, veio lá de milhões de anos atrás, centenas de milhões de anos atrás, principalmente de plantas, e aí plantas terrestres, bactérias, e plânctons, fitoplânctons, zooplânctons, principalmente fitoplânctons, que foi se depositando ao longo de milhões e milhões de anos em fundos de lagos, de oceanos, e o soterramento disso fez o quê? Aumentou a temperatura do meu sistema e aumentou a pressão. E aí é um processo que é extremamente químico, e aí a gente está dentro exatamente da onde acontece. A gente está no estudo de química, a gente tem que entender de química. Então, você tem diversos processos de craqueamento, de transformação dessa matéria orgânica que é muito complexa, em hidrocarbonetos mais leves ou hidrocarbonetos mais complexos, que é o que a gente conhece hoje como petróleo, que é o que a gente extrai. Né? Então, essas matérias, elas vão sendo depositadas ao longo de milhões e milhões de anos, e aí essa matéria vai sendo transformada no que hoje a gente conhece como petróleo, que migra e vai para um reservatório. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê? A ideia que normalmente se tem de petróleo é de que ele está numa piscina. Né? A gente pensa no reservatório como se fosse um grande buraco no meio da terra, e o petróleo está lá. Na verdade, o petróleo não está num buraco, o petróleo não é uma piscina, que é um mito que é muito comum. Na verdade, o petróleo está em poros de rochas. Né? Se você pega uma esponja e mergulha em água, você vai ver que a água vai passar a ocupar a parte porosa daquela esponja. E o petróleo está exatamente assim. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma rocha. Essa aqui é uma rocha do pré-sal, ele foi tirado do reservatório do pré-sal. Vocês conseguem ver esses pequenos buracos? Aqui, no caso, não é exatamente do reservatório, é um afloramento relacionado, mas enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas são nesses buracos aqui, nesses pequenos buracos, que o petróleo está. Então, o petróleo está ali, molhando aquela rocha, ocupando aquele espaço, e é de lá que a gente tira e faz a produção. É importante a gente entender isso para conseguir entender o que é tão específico do pré-sal. Né? Como que essa transformação, desde de centenas de milhões de anos, daquela deposição, veio a diferenciar o pré-sal que a gente tem hoje no Brasil. Né? Só para deixar um pouco mais claro, então, o óleo ele não está em buracos, né? Ele está, na verdade, em buracos, mas buracos muito pequenos, em poros de rochas, e ele não está sozinho. O petróleo ele pode conter gás nos seus reservatórios e água. Então, o petróleo ele também tem água, porque isso vem do histórico geológico. Né? A matéria foi se depositando, assim como a água também era contida naquele espaço, e aí, com os milhões e milhões de anos, aquilo tudo foi aprisionado e hoje se encontra nos reservatórios que são produzidos. Tá? Então, basicamente, só para dar uma noção, desmistificar um pouco do que é o reservatório para vocês. Aqui, por exemplo, aqui nessa figura aqui de baixo, eu não sei se a minha seta está aparecendo para vocês. Mas aqui de baixo eu tenho testemunhos que são tirados da coluna de rocha do pré-sal. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Vou botar o apontador. Que são retiradas, né, da coluna de reservatórios ou de afloramentos. E aí onde está mais branco é onde eu não tenho matéria orgânica. Mas pontos mais escuros é justamente a matéria orgânica que um dia poderia se transformar no petróleo. Tá? Então, só para passar rapidamente para a gente entender o que é o pré-sal. O pré-sal em si, que é algo que é muito específico do Brasil, a gente fala pré-sal brasileiro, mas o pré-sal é do Brasil. Né? Existem alguns outros países que também têm potencial de ter reservatórios no pré-sal, mas ele é muito exclusivo do Brasil.
Porque ele foi formado há 150 milhões de anos atrás, mais ou menos, quando a Terra não era a Terra de hoje. Né? Na verdade, os continentes eles estavam ainda grudados entre si, e o Brasil estava lá ligado com a África, né? Nesse grande continente de Gondwana. E há 150 milhões de anos atrás, esses continentes começaram a se separar. E à medida que eles começaram a se separar, aqui tem um gifzinho, ó, aqui o Brasil se separando da África. E quando ele começou a se separar, começaram a se formar algumas depressões no solo. Isso começou a acumular água e começou a acumular matéria orgânica. Mas os continentes eles não estavam completamente separados ainda. Então essa água ela não era salina. Então o material foi acumulando, rocha e sedimento foi acumulando em cima daquela matéria orgânica, que é o que hoje fornece o óleo do pré-sal. Só que à medida que esses continentes começaram a se separar mais, a água que era do oceano, que hoje a gente conhece como Atlântico, começou a invadir esse terreno, e aí você tem as eras geológicas e começou a se depositar sal. O que se chama de pré-sal é porque o sal, essa camada de sal que foi formada, está acima da camada de matéria orgânica. Ela veio depois. Então, o pré é porque o sal está acima da matéria orgânica. E aí, com os milhões e milhões de anos, você tem todos os fenômenos geológicos, a mudança, né, da estrutura do planeta, mas essa camada de matéria orgânica foi formada anteriormente a essa camada de sal. É diferente, por exemplo, do que a gente chama dos reservatórios do pós-sal, que não tem essa camada de sal acima da camada de petróleo. Eu não sei se ficou claro, porque é tudo muito rápido, mas eu queria contextualizar o porquê que é tão especificamente nosso esse pré-sal. Porque isso vem de um histórico geológico da natureza, da Terra, de como que a Terra veio a se desenvolver e os continentes se separarem. Tá? E aí os processos termoquímicos, o soterramento aumenta a temperatura, e aí eu tenho o craqueamento e a geração do óleo em si. E esse óleo, como ele é muito mais soterrado, muito mais profundo, ele passou por craqueamentos químicos muito mais extensos. Então esse óleo ele é muito mais rico porque ele é um óleo muito mais leve. Eu tenho muito mais gás no petróleo do pré-sal. Por isso que ele é tão importante para o Brasil. Né? Então o pré-sal ele é um desafio de tecnologia imenso para o Brasil. Ele veio desde os anos 2000, 2006, que começou a se explorar uma coisa que os geólogos já imaginavam que existia, mas foi em 2006 que eles viram que realmente existia esses hidrocarbonetos nesses reservatórios, e aí começou a se explorar a produção. Mas aqui, só para vocês verem, por exemplo, o campo lá de Lula, ele está numa extensão de quase 5 quilômetros debaixo da terra. Então, você tem uma camada de água de quase 2 quilômetros, uma camada de rocha, uma camada de sal, e aí sim, depois do sal, que a gente vai ter o reservatório, que é o que está produzindo. E por que o pré-sal ele é tão importante para a economia brasileira? Por quê? Esses campos eles são extremamente extensos. Por exemplo, o pré-sal, que hoje é explorado lá na Bacia de Campos, ele tem 800 quilômetros de extensão de reservatório. Ele vai lá desde o Espírito Santo até São Paulo, quase Santa Catarina aqui embaixo. Eu falei, esses dias inclusive saiu a notícia da Petrobras que aqui na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, foi encontrado também um potencial de produção do pré-sal. Então, ou seja, é um campo, é um reservatório que é muito grande, tem um potencial de produção que é muito grande, de um óleo que é muito mais rico, justamente por ser mais leve. No início em comparação, por exemplo, com a produção do pós-sal, na década de 80, o Brasil conseguia produzir 500 mil barris por dia de petróleo. Hoje, com a tecnologia do pré-sal, hoje não, na verdade, em 2018, a gente consegue produzir 1,5 milhão de barris por dia. Só para vocês compararem como que a gente consegue ter uma eficiência de produção bastante grande. Isso é muito importante para o mercado brasileiro. A tecnologia, desde os anos de 2010 até agora, no intervalo de 8 anos, a gente conseguiu subir uma produção de 40 mil de barris de petróleo por dia para 1,5 milhão.
Ou seja, isso tudo é um desafio tecnológico que é exclusivamente brasileiro. Por mais que as companhias, algumas outras companhias internacionais tenham feito parcerias também com a Petrobras, mas isso é uma tecnologia brasileira e é algo que a gente tem que se orgulhar, porque é algo do nosso país. E a gente, dentro do contexto, né, do programa de petróleo, de química do petróleo, a gente tem que entender o nosso papel como cientista, como químico, para contribuir também para isso daí. Né? O tempo de construção também diminuiu bastante, mas justamente para falar que a tecnologia ela vem aumentando cada vez mais. A Petrobras ela vem investindo muito, por mais que agora tenha tido até um corte, a gente teve o mercado um pouco abalado, justamente por conta da pandemia, do preço do petróleo, mas enfim, a gente tem um grande foco que é o pré-sal e que vai gerar ainda muita coisa para o Brasil. Então é importante que a gente discuta e fale sobre isso. Em termos de desafio, por que eu estou falando sobre isso tudo? Eu quero falar sobre os desafios da produção. Né? Uma vez que eu furei meu poço, estou pronto para produzir. O que é desafio? Um dos desafios é justamente eu manter uma produção. Por quê? O petróleo está lá no fundo do reservatório em condições de alta temperatura e de alta pressão. Alta temperatura porque ele está lá, perto do núcleo da Terra, né? Quanto mais perto do núcleo da Terra, maior a temperatura. Então, ele está num nível de temperatura elevado. E a pressão é elevada também porque, imagina, eu tenho toda essa coluna de rocha e toda essa coluna de água. Então, o peso em cima desse reservatório é muito grande, o que dá uma pressão para esse reservatório. À medida que o fluido sai para ser produzido, eu vou ter uma variação de temperatura, porque no fundo do mar a temperatura é muito baixa. Ela pode chegar em torno de 4 graus Celsius. Né? A luz solar não chega até o fundo do mar. Então a temperatura é muito baixa. Isso vai mexer com o equilíbrio termodinâmico do meu sistema, porque eu estou mudando as propriedades termodinâmicas. Além da temperatura, eu vou ter também uma variação na pressão. Eu estou vindo aqui de baixo, estou subindo a camada de rocha e subindo a camada de água. Isso vai mostrar que a minha pressão vai diminuir ao longo da produção. Isso leva a um problema que é justamente a incrustação, que é a formação e a deposição de sólidos nessas linhas de produção e em outros equipamentos relacionados à produção. E isso para a indústria vai ser extremamente prejudicial, e eu vou comentar justamente sobre isso, né? Por quê? Incrustação. O que é a definição de incrustação? Basicamente, ele é o acúmulo de qualquer material sólido que eu não quero em uma tubulação, em um equipamento ou em qualquer coisa relacionada à produção que vai levar à perda de função daquilo. Isso é ruim porque vai me levar a uma perda de produção, vai me levar a uma perda de tempo. E aí, se eu estou levando uma perda de tempo e produção, eu estou levando uma perda de dinheiro. Né? Isso aí vai influenciar no lucro daquela produção. Então, isso não é bom para a indústria. Então, isso pode acontecer em diferentes pontos da produção. Isso vai diminuir, por exemplo, o diâmetro de um tubo de produção. Nesse exemplo daqui, você vê que o diâmetro era esse, mas começou a se formar uma incrustação que diminuiu esse diâmetro. Então, isso vai afetar a produção, vai afetar a eficiência de produção. Isso vai levar a falhas, vou ter que parar a produção, vou ter que intervir naquele poço. Então, isso tudo pode levar a prejuízos que podem chegar na faixa de bilhões de dólares no mundo todo, né? Seja por qualquer diferente tipo de incrustação. A incrustação ela pode ser de diferentes tipos. Tá? A gente não vai entrar em detalhes em todos, porque o tempo é curto. Eu quero mais dar superficialmente uma ideia para vocês, mas a incrustação ela pode ser de origem orgânica ou de origem inorgânica. A de origem orgânica e hidratos, na verdade, porque o hidrato ele não é só orgânico, podem ser hidratos, podem ser asfaltenos, que são moléculas muito complexas, muito aromáticas. Então, você vê aqui que ele tem um centro aromático muito grande e que pode precipitar
em algumas situações. Eu tenho parafinas, que vocês já devem ter ouvido falar, que são hidrocarbonetos de cadeias muito longas, de baixo ponto de fusão, que também podem precipitar. A gente não vai falar especificamente desses dois, a gente vai citar mais para frente sobre hidratos, que é um problema do pré-sal também, principalmente. Então, só para vocês terem uma noção, o que pode acontecer com as linhas de produção, quando você tem, não só linhas, né, da produção, mas também na superfície, quando você tem esses tipos de incrustações. Então, você pode levar a perda completa da produção, em alguns casos até o fechamento do poço. Eu vou ter que chegar e abandonar aquele poço, furar de novo, para conseguir voltar a produzir. Vinícius, Oi. só um momento, desculpe, eu acho que acabei atrapalhando a sua apresentação. O pessoal ainda está vendo os slides? Tá sim, professora. Tá sim, é normal. Tá bom, obrigada. Então pode seguir, desculpa. Que bom. Não, tava com medo, porque eu tava aqui apontando toda hora. Acho que bom que vocês estão vendo, então. Além das orgânicas, então, você pode ter também incrustações inorgânicas. E a gente vai discutir principalmente dentro desse contexto, são as incrustações de carbonatos. Porque no pré-sal, um dos grandes problemas, além dos hidratos, são os carbonatos que são formados e que podem ser formados nas linhas de produção. Tá? Então, a gente tem problemas de sulfatos, que às vezes são até piores do que os carbonatos, mas dentro do contexto do pré-sal, a principal preocupação é a formação de carbonatos e principalmente o carbonato de cálcio. Tá? E a gente vai discutir o porquê. Porque muitas vezes a gente não percebe, né? Eu, no início da minha graduação, não tinha essa noção de que o petróleo estava misturado com água e nem que esses sais que parecem tão bobos podem ser tão prejudiciais. Né? Então, se o petróleo ele é orgânico, da onde que vem esse sal? Né? Como eu comentei, o petróleo está misturado com uma água, que a gente chama de água de formação. E essa água ela está em contato com as rochas, né, do reservatório, e a rocha ela é inorgânica. Então, ela serve como fonte de íons para que essa água seja rica em espécies iônicas. Principalmente, essas águas são principalmente ricas em sais de metais alcalinos terrosos. Então, a gente está falando de cálcio, a gente está falando de bário, a gente está falando de estrôncio, que são extremamente problemáticos para a produção, principalmente offshore. Né? Então, quando eu falo produção offshore, eu estou falando de uma produção que é feita fora da costa, ou seja, no mar. Né? Não é diferente de uma produção onshore, que é feita na terra. E aí essa água está num equilíbrio por conta da pressão e temperatura, mas à medida que eu produzo o meu óleo, eu vou mudar essas condições e eu vou afetar esse equilíbrio. Né? No pré-sal, especificamente, os reservatórios onde esse óleo está, eles são principalmente carbonáticos. Por quê? Na história geológica, naqueles milhões e milhões de anos, alguns organismos vivos que fizeram parte daquela história produziram, alguns micróbios produziram carbonato de cálcio. Alguns organismos têm essa capacidade de produzir, né, que chama esqueci o nome do mineral, de carbonato de cálcio. Mas produziram carbonatos, não só de cálcio, mas também de magnésio, enfim, mas que formaram aquelas rochas onde os reservatórios estão hoje. Então, são rochas que foram exclusivamente feitas por organismos vivos, são de origens microbianas, e o petróleo hoje está lá, essa água de formação também está lá, e está em contato com essa rocha há milhões de anos, em alta temperatura, em alta pressão. Então, o carbonato de cálcio dessa rocha vai estar em um equilíbrio de solubilidade com a água de formação. Isso vai implicar que eu tenha uma grande concentração de cálcio nessa água do pré-sal. Justamente porque no pré-sal, principalmente, mas isso não é exclusivo do pré-sal, tá? Mas no pré-sal isso é muito drástico. Eu vou ter uma grande concentração de cálcio. Eu vou ter uma grande concentração também de íons de carbonato e bicarbonato, né, que são espécies relacionadas entre si, porque o bicarbonato, quando ela ioniza, perde esse próton, vai formar o carbonato. Né? Isso tudo é importante que a gente pense que está em condições de alta pressão, alta temperatura e alta salinidade. Isso vai fazer com que o equilíbrio ele esteja fixo naquelas condições.
Quando eu começo a produzir, eu vou ter uma mudança na temperatura, eu vou ter uma mudança na pressão, e aí é Le Chatelier. É algo que você já vem lá desde o ensino médio. Se eu afeto meu equilíbrio vai deslocar. E aí, o meu equilíbrio, que depende do CO2, né, porque o CO2 mais água gera ácido carbônico, o ácido carbônico está relacionado ao bicarbonato e ao carbonato. Então, quando eu despressurizo, o que eu estou fazendo? Eu estou mexendo no meu equilíbrio de tal forma que o CO2 que está dissolvido naquela água vai tender a sair dela. Eu vou diminuir a solubilidade de qualquer gás quando eu despressurizo. Então, a despressurização leva a um deslocamento desse meu equilíbrio, foi para o lado errado, na direção de que o CO2 saia como gás. E o CO2 saindo como gás vai deslocar também esse equilíbrio de baixo, vai consumir ácido carbônico, vai consumir bicarbonato, mas principalmente vai consumir H+, vai consumir íon hidrônio. Então, eu vou necessariamente aumentar o meu pH da água que está aqui embaixo à medida que eu começo a produzir essa água. E aí, se eu aumento o pH, eu levo a uma formação do carbonato de cálcio. Por quê? Por mais que eu esteja consumindo esse bicarbonato, mas a composição em relação de bicarbonato e carbonato vai deslocar para a direção do carbonato, isso vai fazer com que precipite carbonato de cálcio. Isso vai acontecer querendo ou não, porque eu já tenho CO2 por conta das minhas rochas carbonáticas e eu já tenho cálcio na minha água. Então isso acontece querendo ou não enquanto eu produzo óleo do meu pré-sal. Então eu vou ter a precipitação, isso vai poder levar a fechamento de linhas, de tubulações, e aí a indústria ela tem opções. Bom, se formou, eu tenho que remediar. Mas eu não quero ter que remediar, né? Tem aquele ditado, prevenir é melhor do que remediar. Então, eu tenho também mecanismos de prevenção, e eu vou falar rapidamente um pouquinho dos dois. A remediação, basicamente, é a dissolução, por adição de um ácido. Por quê? O que eu estava falando da composição, em maiores pH, eu tenho uma maior quantidade de carbonato, a espécie carbonato, em solução. Enquanto que pH mais baixo vai deslocar isso e vai me fazer sair CO2 de solução. Eu não sei se vocês já fizeram esse experimento de pegar fermento de cozinha, fermento químico, que é bicarbonato, e joga vinagre em cima. Você vai ver que ele começa a borbulhar. É o CO2 e meio ácido que ele tende a sair de solução. Então, uma maneira de eu conseguir diminuir essa quantidade de sólido formado é acidificando o meio. Qual o problema disso? Primeiro, que eu tenho que parar a produção, eu tenho que ter um alto custo botando uma sonda para adicionar esse ácido ou para destruir aquele sólido que foi formado, e principalmente por problemas de corrosão. Porque a minha tubulação de produção ela é metálica. Se eu estou adicionando um ácido, eu vou tender a aumentar também a corrosão. Então, essa não é a melhor saída. A melhor saída é sempre a prevenção. E aí, para prevenção, a gente usa, na verdade, inibidores químicos, que são adicionados continuamente à medida que o petróleo é produzido. Então, o petróleo está produzindo gás, está produzindo água, e esse inibidor ele é adicionado sempre à produção, para evitar que isso sequer aconteça. Então, aqui tem um esqueminha, por exemplo, de íons que estão dissolvidos, eles vão, se alcançando a termodinâmica, precipitar, crescer, aglomerar e aí formar incrustação. Os meus inibidores, eles vão agir em diferentes pontos desse processo. Então, ou eles podem afetar a nucleação, ou afetar o crescimento, ou afetar a aglomeração, mas enfim, são mecanismos diferentes para diminuir, pelo menos, esse problema de incrustação de carbonato de cálcio. Outro problema que pode acontecer é que, à medida que essa mistura está sendo produzida, eu tenho óleo, eu tenho água e eu tenho gás. O gás ele pode ser, por exemplo, hidrocarbonetos leves, principalmente metano, etano, e também eu tenho CO2 que está saindo da minha água por conta dessa despressurização. No fundo do mar, a temperatura, como eu falei, é muito baixa. Ela pode chegar até temperaturas próximas de 4 graus. E aí, se eu tenho uma temperatura baixa,
e uma pressão elevada, eu posso ter um problema que é muito, muito ruim e acontece principalmente nos campos do pré-sal, que essa quantidade de gás é muito elevada, que são a incrustação por hidratos de gás. O hidrato de gás, o hidrato em si, vocês podem imaginar como sendo um gelo, só que na estrutura sólida do gelo eu só tenho água. Então as moléculas de água vão estar interagindo entre si, formando gelo. O hidrato, ele é basicamente isso, só que essas moléculas de água, elas vão estar organizadas de um jeito que elas vão emprisionar moléculas de gás. Então, o hidrato nada mais é do que moléculas de água aprisionando moléculas de gás. Que gás é esse? Hidrocarbonetos leves, principalmente. Então, se eu estou falando do pré-sal, que tem um aporte de gás muito grande, né? A gente está falando do pré-sal que era muito mais soterrado. Se ele é muito mais soterrado, a temperatura desses reservatórios elas são mais elevadas. Então, aquela matéria orgânica ela foi se degradando cada vez mais. Então, a quantidade de gás que existe nesses reservatórios é muito maior. Então, eu posso ter formação de hidratos desses hidrocarbonetos e desse CO2 que saiu da água por conta da despressurização também. Isso vai ser formado principalmente nessas estruturas aqui de baixo, no fundo do oceano, que a temperatura é muito baixa, e aí isso vai bloquear a minha linha, né? Se eu estou tendo uma produção contínua, esse problema ele não é tão grave. Mas se eu paro a minha produção para depois ter que voltar, o fato daquela água com o gás ter ficado parado na tubulação pode levar a um problema de hidrato. Então, eu preciso também prevenir. Uma maneira de prevenir também é com a adição de inibidores. Inibidores que podem ser de diferentes tipos, seja para afetar na termodinâmica do meu sistema, que são os inibidores mais comuns, ou seja, por exemplo, para impedir a cinética de precipitação, para que eu demore muito mais para precipitar, ou então agir como antiaglomerantes para evitar que esse sólido, uma vez formado, que eles não se aglomerem, mas enfim. E uma outra maneira que é muito usada no pré-sal também é justamente tentar isolar aquela tubulação, aquele fluido, isolar termicamente. Então, basicamente, você usa tubulações que têm isolantes térmicos que têm que aguentar a pressão e tem que aguentar também a flexibilização que deve existir naquelas tubulações. Isso tudo veio de tecnologias que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, por conta do pré-sal, né? Mas uma coisa que eu quero discutir com vocês antes de fechar é que eu tenho esses dois problemas de incrustações de carbonato de cálcio e de hidratos, mas que são fenômenos que não acontecem por si só. O meu poço não vai escolher se vai ter problema de hidrato ou se vai ter problema de carbonato. Eu posso ter tudo acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, até muito mais do que isso. Quando eu uso, por exemplo, inibidores de hidratos, como, por exemplo, o MEG, isso daqui vai interagir com as moléculas de água e vai aumentar a atividade dos meus íons. Então, o fato de eu usar esse tipo de inibidor vai mexer na incrustação de carbonato de cálcio, porque deveria melhorar de um lado, mas pode acabar piorando do outro. É importante que vocês tenham a consciência do desafio tecnológico, porque o sistema ele é multifásico e ele é extremamente complexo. Um precipitado pode acabar levando a precipitação do outro. Eu tenho nucleações secundárias, existem diferentes tipos de processos químicos e físicos que acabam interagindo entre si. Ele não é trivial. Então, o que eu quero trazer um pouco para vocês era justamente esse conceito, como que são os desafios dessa produção, principalmente para garantia de escoamento, dentro do conceito do pré-sal. É só isso? Não. Muitas coisas a mais. O início dos problemas não é só disso daí. Então, a gente vai ter problema porque a quantidade de CO2 que é produzido é muito grande. Eu vou ter problemas de incrustações de parafinas também. Eu tenho que, normalmente, parar a produção para fazer tratamentos no reservatório. Então, eu tenho que adicionar um inibidor também no reservatório porque esse precipitado não acontece só nas linhas, enfim. Eu tenho que adicionar diferentes produtos que têm que ser compatíveis entre si, trabalhar com revestimentos de tubulações, eu tenho que conseguir monitorar isso tudo. Então, existe uma complexidade tecnológica que é muito grande. Eu queria poder só, pelo menos, trazer essa ideia para vocês terem noção
Porque, como químicos que vocês são, né, no programa, seja na graduação, seja na pós-graduação, é importante que vocês entendam os desafios relacionados a essa tecnologia que é principalmente nossa do Brasil, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu sei que foi rápido, acaba sendo muita informação, é corrida, eu tô de olho aí no horário, desculpa, Jussara, mas era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aí, meu e-mail está aí, a gente pode se falando. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que dá um índice muito, panorama muito importante e muito enriquecedor para os alunos, né? Porque eles conseguem perceber a ponte entre a formação acadêmica e a pesquisa e a aplicação tecnológica e os desafios tecnológicos. Eu acho que você falou de uma maneira, deixa eu colocar aqui no som, de maneira abrangente, sucinta, mas colocou todas essas questões que estão interrelacionadas. Então, muito obrigada, Vinícius. Eu tenho muito orgulho de ver a nova geração de professores se engajando dessa forma, fazendo todas essas interrelações e colaborações. É muito legal isso. É importante. E a sua apresentação foi linda, maravilhosa. Eu vou abrir agora as perguntas, né, para os alunos. Então, a gente pode fazer de duas formas, ou pelo chat, ou abrindo o microfone, quem quiser abrir o microfone. Existe uma pergunta da Michele, que você respondeu parcialmente, que é em relação aos hidratos de gás, e ela pergunta se essas são incrustações do tipo orgânica ou inorgânica, ou seria de natureza intermediária? Você finalizou essa pergunta, mas pode desenvolver aí também melhor. Eu prefiro até considerar como uma incrustação mista. Por quê? Eu estou falando de água, que não é orgânica, mas o gás que está sendo aprisionado é orgânico. Então, tem gente que na literatura vai considerar como incrustação orgânica, tem gente que vai considerar como incrustação mista. Eu acho que mista acaba sendo o melhor termo para... Contemplou a sua pergunta, Michele? A Michele disse que sempre teve essa dúvida, obrigada. Efetivamente, não dá para classificar, né? São as duas coisas misturadas, até porque são frutos de vários processos que ocorreram ao longo de muito tempo, né? Então não dá para separar. Bom, tem mais alguma pergunta? A Cristiane Rossi tem uma pergunta, ela levantou a mão. A Cristiane Rossi é a nossa pesquisadora visitante do Programa Químico de Petróleo e Biocombustíveis. Então, você pode fazer sua pergunta, Cristiane? Oi, boa tarde. Obrigada, Vinícius, sua apresentação foi ótima. Eu só fiquei com uma dúvida, Vinícius. Você falou que do pré-sal, né, que era uma coisa praticamente exclusivamente brasileira, né? Eu não sei se você tem essa informação, não, que eu sempre tive dúvida. Quando a gente teve aquela quebra tectônica, né, a gente tem um litoral muito semelhante com o da África. E eu já ouvi rumores de que na África, na costa equivalente, eles teriam essas reservas também. Você sabe alguma informação sobre isso? Do que eu li, assim, do que eu já vi, também é esperado que exista pré-sal na costa africana, e se eu não me engano, também na costa mexicana, também é esperado que também tenha reservatórios no pré-sal. Mas, de qualquer jeito, isso foi algo iniciado pela Petrobras, né? Eu acho que é muito bonito, porque tudo isso que veio a ocorrer com pré-sal aconteceu principalmente por conta dos geólogos e geoquímicos, né? Então, eles previram, por conta dos modelos geológicos, que existia essa camada de pré-sal e que deveria existir essa matéria orgânica debaixo delas. Então, é legal para a gente, como cientista, né, pensar como que as nossas ideias têm um impacto, né, como que de uma ideia a gente previu que existiria aquilo e realmente existia, o impacto que a gente tem hoje, né? Mas, Cristiane, do que eu sei, assim, eu não sei se isso é explorado ou se existe alguma exploração em si, seja na África ou no México, mas eu ouvi falar que existe um potencial, sim, de pré-sal nessas duas regiões. Não sei se existem outras, mas...
Se me permite uma intervenção, eu creio que a experiência da Petrobras em exploração em águas ultraprofundas foi crucial para o desenvolvimento da tecnologia, produção, exploração e produção do pré-sal. Isso foi diferenciador, porque uma coisa é você constatar a presença de reservas, o que foi feito em 2006 ou até antes disso. Outra coisa muito diferente é fazer essa reserva ser colocada em produção. E isso foi realizado no Brasil magnificamente. E a gente tem algumas sinalizações que a Sonangol, a Nigéria e Angola estão com processos também de prospecção de reservas do pré-sal. O Pierre também faz uma pergunta, mas o João Mário estava com uma pergunta anterior. Eu vou abrir a palavra ao João Mário, ou você quer fazê-la oralmente ou quer que eu leia pelo chat, João? Posso fazer. Oi, professor, obrigado pela palestra. Minha dúvida é o seguinte, os inibidores químicos, eles são utilizados a partir do momento da perfuração do poço ou só na produção? Na produção, principalmente. Porque não é que não sejam usados produtos químicos quando você está furando. Na verdade, você tem toda uma química relacionada a fluidos de perfuração, que é muito importante. Mas, principalmente, você vai usar esse tipo de inibidores para incrustação, principalmente na produção. Então, a tecnologia é muito mais para a produção. Mas existem o uso, né, desses outros compostos químicos também como fluidos de perfuração. Okay. Obrigado. Ok. Obrigada, Vinícius. Eu vou passar a palavra ao Pierre, que está com a mão levantada, deve ter uma pergunta aí para você. Pierre, com a palavra. Oi, Vinícius, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. O Cálcio gosta muito de fluoreto, certo? Alô, tá me ouvindo? Tô sim. Então, Cálcio gosta muito de fluoreto. E eu sei que, às vezes, nas rochas lá embaixo, o pessoal bota fluoreto de amônio para esburacar um pouquinho, né, o silicato, né? Como é que isso influencia, por exemplo? Eu não sei a solubilidade de fluoreto de cálcio, se é maior ou menor do que carbonato e sulfato. Mas como é que sabe quando você quer, às vezes, aumentar um pouquinho a porosidade da rocha, você coloca fluoreto de amônio, que é tipo HF disfarçado, né? Como é que esse fluoreto influencia? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Então, Pierre, eu não sei do bisfluoreto. Aliás, não, eles usam bisfluoreto, aquele FHF, na verdade, é o bifluoreto, que é o FHF, que é o fluoreto, é a ligação de hidrogênio mais forte que existe, fluoreto com HF, né? Entendeu? Então, com amônio, né? Bisfluoreto de amônio que eles usam. Eu não sei te responder, Pierre, se existe problema de incrustação de fluoreto de cálcio. Eu sei que no pré-sal, especificamente, que as rochas são carbonáticas em si, o que eles fazem para dissolução, né, como método de recuperação, é a adição de ácidos. Então, no caso, eles nem adicionam fluoreto, eles adicionam mesmo ácidos orgânicos e alguns inorgânicos. Eu não sei qual que a Petrobras vem trabalhando, mas eles usam ácido para conseguir dissolver esse carbonato de cálcio da rocha, aumentar a permeabilidade e aí conseguir produzir. Eu não sei se em reservatórios areníticos, eu não sei como é que eles lidam com essa incrustação ou com essa formação, possivelmente, de fluoreto de cálcio. Eu tentei até achar rápido aqui, mas nem achei essa informação, se ele é mais solúvel ou não do que o carbonato. Mas, de qualquer jeito, isso é uma coisa que eu teria que dar uma pesquisada. Eu não sei como é que é dentro do cenário dos reservatórios areníticos, como é que eles lidam com isso. Se me permite uma complementação, Pierre, talvez o fluoreto de amônio ou bisfluoreto não seja usado justamente nas reservas do pré-sal, mas no pós-sal,
Porque no pré-sal, que é predominantemente de rochas carbonáticas, só um ácido mineral já vai ser suficiente para ser utilizado. Não tem muito silicato, tem mais carbonato. Eles botam isso muito quando tem silicato, então deve ser o pós-sal mesmo, mas eles usam bisfluoreto de amônio. É que fluoreto, você sabe que adora cálcio, inclusive por isso que ele faz tão mal pra gente, né, que cai na pele. Não é nem que ele queima ou é muito ácido, ele nem é tão ácido, mas o que ele faz, eu trabalhei muito tempo com HF anidro mesmo, super ácido, coisa assim, né? E ele corre atrás do cálcio do teu corpo, e aí o cálcio do teu corpo tem músculo, né? Ele dá gangrena, dá um negócio assim, mas então, quer dizer, fluoreto adora cálcio, então toda vez que eu me queimava, sei lá, eu tinha chance de se queimar com fluoreto, com HF, quer dizer, joga leite, joga alguma coisa com cálcio, entendeu? Para resolver, né? E aí eu estava pensando, se isso não poderia ser, às vezes, quer dizer, se ele precipitasse lá embaixo e não soltasse uma prevenção, quer dizer, em vez de usar DTA, que vai ter uma hora que você não recupera essas coisas, né? Então, se você já usa fluoreto, você não poderia usar como normalmente, o que talvez eles façam é usar alguns agentes complexantes para impedir que exista essa formação do fluoreto de cálcio, caso vá ter esse problema. Porque se você tem mas eu estava pensando isso na própria rocha. Oi? Eu estava pensando lá embaixo no reservatório. Isso, mas... Se não seria uma prevenção para a formação de scales na tubulação, se você adicionasse fluoreto. O problema é que você precipita lá no reservatório, você vai diminuir a permeabilidade e você pode afetar a formação rochosa também. E aí, se afeta a formação rochosa, aí acaba prejudicando muito mais a produção daquele poço, daquele reservatório. Mas assim, é uma coisa que eu efetivamente não sei como é que eles lidam. Provavelmente, se realmente tem esse problema de precipitação, talvez, além desse bisfluoreto, eles adicionam também alguns agentes complexantes para conseguir complexar o cálcio e impedir que ele precipite nas rochas com fluoreto. É o que eu imagino, mas também não tenho como te dar essa certeza. Tá legal, obrigado. Obrigada, Pierre, pela sua participação. Obrigada, Vinícius. A gente tem umas 3 intervenções. Então, a Nayana vai querer fazer a sua intervenção oral ou quer que eu leia, Nayana? Eu acho que eu vou ler em função do horário. Nayana, você me permite? Sem problemas, professora. Então, a Nayana primeiro te parabeniza, falou excelente apresentação. E pergunta, quando você mencionou sobre o avanço na produção de petróleo a partir das reservas do pré-sal, constava que existia uma redução em menos da metade do tempo, em dias. Esse tempo é desde o início da exploração até o início da produção? Se eu não me engano, o que está ali, e ali são dados da Petrobras, né? É o tempo para perfurar a parte tecnológica para... Acho que já passei. A parte tecnológica de construção daquele poço para a produção do pré-sal. Ah, tá ok. Obrigada, Vinícius. A Letícia, eu vou ler a pergunta da Letícia e vou abrir o áudio para o Alexandre, que tem uma pergunta também. A Letícia tem uma pergunta para você. Eu entendi que durante o processo de exploração são utilizados mais de um tipo de inibidores. Eles são utilizados juntos ou um em cada etapa? Se juntos, existe alguma proporção de uso ou depende? Depende. Isso, na verdade, é um dos desafios tecnológicos que a Petrobras tem, principalmente para o pré-sal. Que nem eu falei, o sistema é muito complexo, muito dinâmico. Então, não só você pode ter carbonato, você pode ter hidrato, você pode ter parafina, você pode ter corrosão, então você vai ter formação de sulfeto, você vai ter... Enfim, você tem um sistema que é muito complexo, que você tem que adicionar diferentes compostos ao longo da produção. E aí, essa adição, ou ela pode ser lá no reservatório direto, ou ela é adicionada na linha de produção, através de umbilicais. E aí, você não tem como botar diferentes linhas como essa para adicionar um produto por vez. Então, você normalmente acaba tendo que misturar, e aí você tem questão de compatibilidade entre os produtos, pode causar um efeito negativo no outro. Então, é uma linha de pesquisa que é muito grande, que é a de conseguir um produto que sirva, que chama de um produto combo. É um produto que vai servir
para scale, que é incrustação inorgânica, que vai servir para incrustação, para corrosão, que vai servir para hidratos, enfim. Então, a sua pergunta faz completo sentido, não é trivial e é um desafio que é para a indústria mesmo. Obrigado, ministro. É a compatibilidade química, né? Isso. É o estudo da compatibilidade química cercada de multi-equilíbrios que podem ocorrer e que a gente tem que estimar a partir da análise da presença dos metais e ânions ali existentes. É importante que vocês pensem que isso daí tem que ser feito, por isso que a nossa parte é muito importante de pesquisa. Porque você não vai fazer esse teste lá no poço, porque senão você pode acabar perdendo tudo. Então, por isso que é importante o desenvolvimento desses produtos e a pesquisa disso acontecer academicamente, né? Porque até chegar na tecnologia lá na frente é um passo muito grande. Obrigada, Vinícius. O Alexandre tem uma pergunta para você. Alexandre, você pode fazer essa pergunta, por favor, agora? Posso sim, tá conseguindo me ouvir? Sim. Opa. Parabéns, Vini, pela apresentação. Foi muito boa. Didática, como sempre, extraordinária. Eu achei que nesse tempo curto que conseguiu dar uma base muito legal do petróleo, da formação, do processo de exploração, e ainda conseguir inserir o assunto que você veio para tratar. Mas, falando desse assunto, tem uma dúvida específica que eu já tinha, inclusive, que é justamente referente a esse slide. Você disse que a gente cresceu de 500 mil barris por dia para 1 milhão. E esse crescimento foi devido ao avanço da nossa tecnologia, principalmente, ou porque a gente conseguiu explorar muito mais petróleo do pré-sal especificamente. Aí eu tenho uma segunda pergunta que casa com essa primeira, que é, na verdade, você falou de muitos desafios que a gente tem para a exploração do espaço no pré-sal, só que também falou que a nossa tecnologia avançou muito devido a esses desafios. Então, onde é que a gente está nessa exploração do pré-sal? Com qual eficiência que a gente consegue explorar esses poços, esses reservatórios hoje? Tá. Então, só para deixar claro que todas essas figuras aqui são do site da Petrobras, que eles têm bastante material muito legal e várias ilustrações muito legais também. Inclusive, eu peguei. Mas esses dados daqui é mais para vocês perceberem a relação. Aqui a gente não está falando de pré-sal, a gente está falando de pós-sal. E uma produção lá da década de 80. Mas só para vocês compararem, que na década de 80 existiam 4.100 poços sendo explorados para produção, e com esses 4.100 poços, você tinha uma produção por dia de 500 mil barris de petróleo. No pré-sal hoje, na verdade o pré-sal, eu não sei o que mudou de 2018 para cá, acredito que não muita coisa, mas com pré-sal, com 77 poços de produção, você tinha uma produção de 1,5 milhão de barris por dia. Então, principalmente para vocês verem como que o pré-sal ele pode produzir, por isso que ele é tão importante, porque muito do que é produzido hoje de petróleo no Brasil, ele vem da produção no pré-sal. Uhum. E da sua pergunta, onde a gente está hoje, a gente está muito avançado, né? Porque, como a Jussara falou, né? A gente veio de 2006 até 2010, que não existia tecnologia para exploração em águas ultraprofundas, e o Brasil, principalmente, que foi o que fez avançar isso daí. Então, foi a pesquisa da Petrobras, a pesquisa brasileira, que levou a gente conseguir explorar 5.000 quilômetros abaixo da terra. Né? E aí o desafio é porque, quando eu estou furando meu poço, eu tenho que passar por quilômetros de camada de água, quilômetros de camada de rocha, quilômetros de camada de sal, até chegar no reservatório. Então, ou seja, a broca que eu tenho que usar, os desafios das sondas e tudo, foi algo que veio ter que ser desenvolvido do zero. Então, a gente está muito avançado, porque a gente saiu do zero até conseguir produzir 1,5 milhão de barris por dia. Então, a gente tem uma quantidade na nossa matriz energética do petróleo hoje no Brasil que vem justamente por conta dessa tecnologia. Então, existem muitos desafios, demais, mas a gente já está muito à frente, produzindo muito, e esses desafios vão, na verdade, servir para aumentar ainda mais, mas não para possibilitar necessariamente essa exploração. Vinícius, hoje a gente tem mais de 50% da nossa produção do petróleo proveniente do pré-sal. Já ultrapassou esse 1 milhão de barris aí,
E isso é efetivamente um sucesso associado à tecnologia, pesquisa e muito colaboração que a Petrobras fez com diversas empresas e instituições de pesquisa, né? Mas isso é uma conquista que eu concordo contigo, é nacional, é uma conquista nacional, primordialmente nacional. Tem uma pergunta da Michele e tem o Matheus também querendo perguntar. A Michele pergunta que ela faz a afirmação, especialmente no pré-sal, ela pergunta o que impacta mais na produção, as incrustações por hidratos ou por carbonatos? O que você acha, Vinícius? Depende muito, porque são incrustações de diferentes tipos, né? Normalmente, num poço pós-sal, as incrustações inorgânicas, elas não são as principais preocupações no início da vida de um poço. Então, o poço começa a produzir, a quantidade de água que é produzida, ela não é tão grande no início, ela vai aumentando ao longo do tempo, e aí sim que ela vai ser preocupante. No pré-sal, isso já é uma preocupação desde o início. Então, a gente tem poços que têm alguns anos de produção e que já tem um potencial de incrustação por carbonatos que são elevados. E aí você vai ter que fazer a injeção desses inibidores para tentar pelo menos prevenir. Os hidratos, que nem eu falei, à medida que o fluido está passando, ele não fica muito tempo, ele não tem um tempo de residência muito grande no fundo do mar. Então, essa troca térmica que vai fazer formar o hidrato, ele vai ser muito pior se você tem a parada de produção. Então, com isolantes térmicos, dependendo de como que é otimizado o poço, você não tem um problema de hidratos tão drásticos enquanto o poço está produzindo. É mais se tiver alguma parada. Então, para responder, eu acho que depende muito. Os dois são potenciais muito grandes, mas o problema é que para a indústria de petróleo, qualquer potencial já é negativo. Né? Então, acho que... Obrigada, Vinícius. Existe a pergunta do Matheus e da professora Maria Luísa Rocco. Matheus, você poderia fazer a sua pergunta, por favor? Sim, boa tarde, professor. Obrigado pela apresentação, aí foi ótimo. É mais uma curiosidade, né, a respeito da tecnologia que a gente tem usado, a Petrobras tem usado, né, sobre as perfurações. Que a gente viu que mesmo com a abertura do pré-sal para exploração de empresas estrangeiras, né, a gente não tem tanta competição assim. A Petrobras ainda domina, acho que essa tecnologia. Você acha que outras empresas têm a condição de competir com a gente dentro aqui do nosso país, ou por enquanto a gente está bem na frente disso? Ainda. Eu não sei. É uma pergunta que é complicada. É mais curiosidade mesmo. Não, eu acho que é uma discussão muito ampla. Eu acho que talvez o Jussara, que tem muito mais contato com a indústria também, já pode ajudar a responder também. A tecnologia, como a gente vem discutindo, ela é muito nacional, ela teve participação de empresas internacionais, sim, de grupos internacionais, mas majoritariamente nacional. Eu não sei como que está essa situação de patentes ou de colaboração da Petrobras com essas outras empresas. Inclusive, esse campo que foi visto lá da Bacia de Campos, que tem potencial de pré-sal, acho que a Petrobras ela tem uma menor parte, até outras empresas internacionais têm a maior parte para essa exploração. Em termos de tecnologia, eu não sei o quão avançadas estão outras empresas em relação a isso. Eu não sei se o Jussara tem... Só para te complementar, Vinícius e Matheus, a colaboração hoje é a palavra de ordem. Então, dificilmente, isso acontece nos leilões, no processo de exploração, no processo até de comercialização. Dificilmente nós vamos ter campos só explorados por uma empresa como a própria Petrobras. Atualmente nós temos os campos explorados por um pool de empresas que tem colaborações mútuas. A tecnologia, cada um vem com uma tecnologia, então, só dar um exemplo, dificilmente as empresas têm a tecnologia da broca de perfuração. A broca de perfuração ela é alugada e ela vem de outro lugar.
inclusive para o pré-sal. Então, de acordo com o bloco de reserva de pré-sal e de exploração, a Petrobras tem menor ou maior participação. Eu acho que isso não é competidor, isso é colaborativo, e a gente tem que ficar atenta a essas colaborações para nós não ficarmos aquém da tecnologia que essas colaborações estão promovendo, que são muitas. Então, a resposta que eu posso te dar amplamente, Matheus, é que nós temos como palavra de ordem nos blocos de exploração das reservas do pré-sal a palavra colaboração. Então, inclusive, alguns leilões são leilões de partilha, são leilões compartilhados, e a sessão de partilha que são feitas nos leilões do pré-sal. Então, a gente já tem outro panorama, é um panorama muito mais diferenciado do que a gente tinha na década de 70, na década de 90, até na 2000, na exploração do pós-sal, tá bom? E até fora, né, Jussara, disso, no contexto geral da indústria de petróleo, todas as diferentes companhias, seja de indústria, seja de produção, a colaboração é muito grande. Porque é muito mais do que só uma competição. Você tem uma colaboração assim que é muito grande, então você vê diferentes projetos que são desenvolvidos por diferentes companhias simultaneamente, existe uma interação muito grande dentre as diferentes companhias, que eu acho que é o que fez ter um grande sucesso, né, no desenvolvimento de toda essa tecnologia. Então, Obrigada, Vinícius. Matheus, eu só vou pedir para a gente, porque a gente tem uma última pergunta da Maria Luísa Rocco e o nosso tempo já está esgotado. Se você depois quiser ter outras perguntas, a gente pode, o Vinícius pode deixar o contato, né? Mas só para contemplar todo mundo, né? Eu gostaria de abrir a palavra para a professora Maria Luísa Rocco, que ela tem uma pergunta aí para a gente, tá bom? Obrigada, Matheus, pela sua participação. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, né? Então, Vinícius, parabéns pela sua apresentação, excelente, realmente muito didática, aprendi muito. A minha pergunta é a seguinte: você falou que há diferentes tipos, né, de incrustações, e isso já está quantificado, quero dizer, se sabe qual é a espécie predominante, se é qual carbonato, né, das várias possibilidades, sulfatos ou outros, até mesmo se isso é sempre assim, ou se há variações dependendo, né, da bacia, ou o que seja, isso é conhecido? Essa é a minha pergunta. Existem, professora, diferentes softwares de modelagem termodinâmica que fazem uma previsão do potencial de incrustação. Então, a companhia, quando ela está ali, mesmo na exploração, ela já tem uma ideia do potencial de incrustação que pode acontecer conforme for produzido, seja de incrustação orgânica ou inorgânica, porque aí você conhecendo como que está o reservatório, você faz uma expectativa de quanto de água que vai ser produzido, e aí, sabendo a composição dessa água de formação, você vai estimando quanto tempo até você ter um problema de incrustação. Então, isso a indústria consegue ter alguma previsão usando esses softwares de modelagem. É exatamente certo? Não, porque a incrustação, a precipitação, não é só um processo termodinâmico, ele é um processo cinético também. Então, você vai ter uma previsão termodinâmica, beleza, você pode formar precipitado, mas você tem a cinética, então, às vezes, isso vai afetar, ou o sistema ele é muito mais complexo, então, você falou aí do carbonato, né? O carbonato, existem 3 tipos de polimorfos principais. Cada polimorfo tem um perfil de adesão que é diferente. Então, você não tem como prever qual polimorfo, a não ser que você faça um estudo, uma pesquisa em relação a isso, qual que vai ser formado, dependendo da tubulação, se você usa revestimento, como que isso vai acontecer. A gente tem até um projeto agora que é justamente para avaliar esse perfil de revestimento, como que isso vai influenciar a tubulação, a adesão, enfim. É um sistema que é muito complexo. A indústria ela tem um certo grau de previsão usando esses softwares, mas isso tem uma certa limitação. Mas eu acredito que não limite, que impeça qualquer produção ou que impeça qualquer coisa. Ok, obrigada, Vinícius. Obrigada, Obrigada,
Vinícius, a sua apresentação tem sido elogiada aqui no chat, todo mundo elogiando a didática, que foi muito bom, ótima apresentação, excelente didática, né? Então, e ainda acabou provocando as discussões aqui no chat da participação da Petrobras, a Nayana colocando aí a informação que a Petrobras detém 30% da participação da operação em determinado bloco da Bacia de Campos, e esse percentual varia. Então, a cooperação e a exploração, a partir da quebra do monopólio do petróleo de 98, foi mudado, o cenário hoje é diferente. Então, isso é importante para os alunos ficarem atentos, porque cresce a questão da percepção da visão mais abrangente, da visão cooperativa, do profissional estar receptivo e apto a trabalhar em colaboração, em cooperação tecnológica, sabendo ouvir outros profissionais, sabendo tratar o problema, ou seja, a incrustação é o desafio, e aí vários profissionais ficam em torno desse desafio, cooperando e trabalhando juntos para que isso seja, né, superado. Então, essa é a nova tônica já há algum tempo, mas é uma tônica presente, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo em relação à área de petróleo, gás e biocombustíveis, tá? Então, tem outras empresas, tem a Shell, tem a Equinor, tem a Total, tem a Exxon, então, e não se esqueçam que a gente também tem, agora que começaram a olhar com mais cuidado e mais atenção à exploração de petróleo na área do litoral africano, né? Então, a Sonogal, a empresa da Nigéria, elas são empresas que estão estão prosperando e que merecem atenção e que podem ser um mercado profissional extremamente frutífero para todos aqui que estão, né? Os alunos em formação. Tá bom? Então, Vinícius, eu só tenho a agradecer. Se você quiser falar uma palavra final, a palavra é sua. A sua apresentação foi excelente. Muito obrigada por ter participado do Seminário de Petróleo e Meio Ambiente. Você tem um número de fãs aqui enorme também, tá? Não só de discentes, como de docentes também. Eu sou um deles, tá? Então, faço parte do seu fã-clube. Você pode ficar com a palavra final. Obrigado, Jussara. Eu quero te agradecer por ter me chamado aqui. Para mim, eu vi desde a criação do PRH 01, né? Estava lá, aluno, acabei não entrando por conta da correria da graduação e tudo, mas eu vi o seu trabalho, né, com a criação do PRH, e é muito bom agora estar desse outro lado e ter recebido o convite, então quero te agradecer. E agradecer ao pessoal que participou da discussão, foi ótimo. É bom ver o envolvimento assim, do aluno, né? Dá aquela sensação de que a gente está discutindo, que a gente está falando ciência, né? Que isso é muito importante para a gente. Então, eu só tenho mesmo a agradecer. Obrigado, Jussara. Muito obrigada. Então, eu vou encerrar a gravação, né? E eu vou tentar.